Eu creio que ele ressuscitou e em breve ele voltará. A voz do que clama no deserto. Servo de Deus, Pastor Marcelo. Bom dia, família. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Um domingo nublado aqui na cidade de Salvador. Louvo, clamo a Deus que não tenha ocorrido nenhuma perda, que não tenha acontecido nenhum deslizamento de terra em áreas de risco aqui na minha cidade e em toda a cidade dos estados do Brasil que choveram. Que Deus nos proteja. É triste trazer o trabalho aqui a respeito do Miguel Oliveira, esse jovem que está na cova dos leões. Só que ele não tem Deus para lhe proteger desse leão assassino que é Satanás. Mas vamos levantar um clamor a Deus, porque Deus é misericordioso. Só que Deus não se deixa se escarnecer. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. E o que esse jovem está fazendo é vergonhoso. E quem está por detrás desse jovem, alimentando, dando corda para esse Rubinho Miguel ficar falando essa asneira, que Deus tenha misericórdia de você. Vocês parecem que não têm filho. Na verdade, vocês não amam. Vocês dizem serem pastor e bispo, apóstolo, não sei o que, mas não sei o que, profeta, mas não sei o que. Só que vocês são os cães devoradores, como está lá em Isaías. Vocês são os destruidores de vida. Ao ponto que chegou a vida que vocês determinaram para esse jovem. O caminho que vocês colocaram esse jovem a seguir. Vou colocar um vídeo aqui de um Frank aí, eu não sei quem, eu não conheço, mas não parece ser coisas boas do círculo evangélico, do mundo espiritual, do trono da graça. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então é preocupante. Que Deus tenha misericórdia. Bem, você disse durante uma pregação, você foi ler um texto lá e você falou que você tem um problema de visão, que você enxerga só 20%. É isso mesmo? Eu me expressei mal. Eu perdi 20% da minha visão. Perdi. Meus irmãos, eu confesso que está muito difícil de defender o profeta Miguel. Preste atenção, surdo, mudo e agora cego também. Abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, livro do então profeta Samuel. Meus irmãos, eu não sei se os irmãos sabem, mas eu enxergo 20% de cada olho. E eu sou muito cego. Boa, pessoal! Mais um vídeo aí pro canal. Lembrando sempre que Jesus é a luz do mundo, sempre famoso na e para sempre. Bom, pessoal, eu tô gravando esse vídeo aqui, né? Porque me pediram muito em relação ao profeta aí, Miguel Oliveira, eu acho o nome do moleque aí. Aí estavam perguntando pra mim lá no direct, em alguns comentários também, que essas ideias do moleque aí, se cai na mão do tribunal do CRI, você já viu algumas ideias assim, de falso profeta no tribunal do CRI? Vamos lá, rapaziada, no tribunal do CRI tem ideia de falso profeta, mas é falso profeta do crime. Os caras que falam que é isso, que é aquilo, que é comandeiro, aí na hora que os irmãos puxam lá no livro, lá, ou no cadastro, o cara não existe, ou tá usando a placa de outro cara. Viu o dinheiro, acabou-se, meu. Viu o dinheiro, viu a fama, acabou-se. Só Deus aí, viu? Só Deus. É assim que funciona o falso profeta no tribunal do CRI. Abraço, Felipe. Vieram perguntar pra mim, porque eu acho que já devem ter ouvido falar, o cara partiu porque era falso profeta. É aquelas ideias, o CRI querendo usar coisas bíblicas no seu dia a dia, né?
Porque os caras do PC, os caras que é do CRI, que defende o CRI, eles sempre vão falar, não, mas Jesus andou com os caras, Jesus perdoou os caras, e pá. Esses são os argumentos dos caras. Vocês vão ver o Peixão falando que lá é o complexo de Israel. É o fim da picada. Mas vamos lá. Se o Miguel Oliveira cai na mão do integrante do PC religioso aí, os caras vão sentar ali no banquinho, vai fazer pergunta pra ele, né? Vai falar, não, você é profeta? Não, eu sou profeta. Ah, então fala com nós aí, pai, pum. Aí vai trocar as ideias com ele, vai fazer pergunta. Até ele cair em contradição. E ele cai facinho, né? Ele já caiu em várias aí. Eu vi alguns vídeos desse cara aí pra fazer esse vídeo aqui. E já vi o cara é um comédia. É um moleque, é uma criança, né? Uma criança é uma comédia, um manequim de igreja. É um manequim de igreja. Pega ele aí. Olha, quem quiser essa fama aí pra você, fica à vontade. E outra coisa, vocês que dizem servir a Cristo, quando é que vocês também vão parar de brincar, de seguir ao homem e seguir verdadeiramente a Jesus? De deixar de fazer a vontade do homem e fazer a vontade de Jesus. Porque eu vejo muitas pessoas se levantando contra os canais do YouTube, a qual expõe a verdade sobre esses falsos profetas. Muita gente se levantando contra a vida das pessoas que está mostrando a verdade. Aí eu lhe pergunto, você que se diz crente, na verdade vocês são crentes. Vocês seguem a Deus? E por que apoia a mentira, se Deus condena a mentira? Por que você pratica a idolatria, se Deus condena? Por quê? Eu, quando digo aqui com autoridade, quem fala na boca desse jovem é Satanás. Como é isso, Marcelo? Abre a sua Bíblia aí. Em Mateus capítulo 16, versículo 20 em diante. Observe que quando Jesus pergunta ali aos discípulos, vem cá, vocês que estão comigo a todo tempo, o que o povo diz a respeito de mim? Aí vão virar e vai dizer assim, diz que tu é Elias, diz que tu é João Batista, diz que tu é um profeta. Aí Jesus diz, e vocês que estão comigo, o que dizem quem eu sou? Aí Pedro, usado por Deus, preste atenção, irmão. Pedro, usado por Deus, diz, tu é o ungido de Deus, o filho do Deus vivo. Aí Jesus diz, bem-aventurados és tu, Jonas. Oh Deus, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaste estas coisas, mas o meu Pai que estás no céu. Mas guarda isso por agora. Só que quando Jesus diz assim, eu irei a Jerusalém, serei preso, julgado, torturado e morto. E agora quem vai usar Pedro? Satanás. Para quê? Para proibir, ou para impossibilitar a missão de Deus em prol da humanidade através de teu filho Jesus. Aí Pedro disse, não, Senhor, isso não vai lhe acontecer. Não é Pedro, é o diabo. Preste atenção. Isso não vai te acontecer. Se necessário, eu morrerei contigo. O que foi que Jesus disse a Pedro? E hoje a gente não pode dizer não, porque deixa meu menino, deixa meu Miguel. Ei, vocês têm que, se vocês dizem ser cristãos, vocês têm que entender o mundo espiritual. O que está por detrás de tudo isto. Existe duas fontes, água doce e água salgada. Existe, irmão.
dois caminhos, existe duas portas, existe a luz, existe as trevas. O que é que Jesus diz a Pedro? Para trás de mim, Satanás, porque não conheceste as obras de Deus, mas a dos homens. Eu lhe pergunto, Jesus está dizendo isso a Miguel ou ao diabo? Para que vocês entendam. Ah, Marcelo, você quer dizer então que você é Jesus? Não, eu só tenho uma visão espiritual. Aqui, eu sou cego. Eu sou cego. Eu sou cego e surdo, olha esses aparelhos. Mas eu vejo espiritualmente. E desde o primeiro dia que eu ouvi falar a respeito desse jovem, eu fiz aí é o diabo. Ah, aí é o diabo. Eu já ouvi de pessoas até próximas de mim defender esse menino aí, ó. Sabe por quê? Porque tá cego e cega espiritualmente. Quem defende esse jovem é da laia desse jovem. Porque esse jovem está um cavalo de Satanás. O que esse jovem abre a boca para falar mando do diabo não é brincadeira. E vocês acreditam. Mas fazer o quê? Paciência. Cada qual escolhe o caminho que quer seguir. Agora deixa eu falar uma coisa. Que o negócio tá sério, tá. E aí, agora aqui, como o Senhor Jesus nos ensinou, amar o próximo como a ti mesmo, vamos levantar um clamor. Vamos. Nós cristãos aqui, chega de arrepiar, tá vendo? Arrepia todo dia. Nós cristãos temos que orar, porque Jesus nos ensinou a orar até pelo aquele que nos persegue, que nos odeia, que nos quer mal. E esse jovem aí está em uma boca de leão satânico que não é brinquedo. Que não é brinquedo. Sabe por quê? Porque ele foi brincar com os caras lá do Rio de Janeiro. E o negócio tá feio. O negócio tá feio. Vamos orar por ele? O que você pensa sobre o surgimento de profetas mirins? Você acredita que isso é algo comum ou pode se tornar mais frequente nos últimos tempos? É uma boa pergunta, até porque está bem em voga hoje, né? Eu, sem mencionar qualquer nome, eu não vou falar isso em tese, não em torno de qualquer nome. Primeiramente, para você pregar, porque primeiramente eu entendo que profeta hoje não é aquele que traz revelações novas. À luz do que Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 14, o dom de profecia é você expor as Escrituras. Deus nos deu a sua palavra e a revelação, isso é tão importante, Vilela, que eu vou lhe dizer, muito, muito importante para a igreja evangélica brasileira. A revelação de Deus foi progressiva até Jesus e não a partir de Jesus. Está claramente posto em Hebreus capítulo 1. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Agora Ele nos fala pelo seu Filho. Então, depois que Jesus Cristo veio, não tem novas revelações. Como diz o Dr. Billy Graham, a Bíblia tem uma capa ulterior. Então, esse é o primeiro ponto. Eu não posso, nem um mirim, nem um adulto, nem um velho, chegar e dizer, eu estou trazendo a revelação de Deus, sou um profeta de Deus, trazendo coisas forâneas à Bíblia. Paulo chega a dizer em Gálatas 1, que ainda que um anjo desça do céu e pregue outro evangelho, que não seja esse aqui, seja anátema, seja maldição. Segundo ponto, para pregar a palavra de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus. Então, uma criança, via de regra, ela não tem ainda todo o conhecimento necessário, uma bagagem necessária, um preparo necessário, uma formação necessária para que possa expor com clareza, com integridade, com fidelidade a palavra de Deus. Se, por exemplo, uma criança precocemente demonstra dons, o que precisa fazer, penso eu, a igreja madura? Vamos pegar essa pessoa, vamos dar a ela todo o treinamento necessário
para que ela possa usar este dom para a glória de Deus. Eu comecei a pregar com 17 anos, era ainda bem jovem. Mas o que eu fiz? Ao receber o chamado de Deus, primeira coisa, eu não saí pregando. Eu fui para um seminário, eu fui fazer teologia, eu fui estudar. Eu vou dizer para você, Vilela, eu estou com 43 anos de ministério, eu me sinto um aprendiz até hoje. Um aprendiz até hoje. Eu hoje invisto em torno de 8 horas para preparar um sermão. Porque tem muita gente que acha que se você estuda, você está negando o Espírito Santo. Se você estuda, você não está crendo que o Espírito Santo vai te agir. Não, Deus não premia preguiça, não. Nem maturidade. Nem maturidade. Para você ter o sucesso que você tem nesse podcast aqui, eu sei que você trabalha. E trabalha pesado. E você tem uma equipe aqui de bastidor que trabalha pesado. Se você não preparasse nada, se você não fizesse nada e chegasse aqui sem nada planejado, sem nada programado, não sairia com o resultado que você tem. Por que você tem o resultado? Você se esmera, você trabalha, você se empenha, você conhece, você dá treinamento para outras pessoas para conhecerem melhor. A Bíblia é a mesma coisa. Paulo diz assim, que você precisa estudar a ponto de ser um obreiro aprovado. A Bíblia diz que aqueles que se afadigam na palavra são dignos de redobrar os honorários. Então, a pergunta em relação ao que eu acho dos profetas mirins, eu vejo com muita preocupação por 2 razões. Primeiro, porque não tem profeta hoje para trazer mensagens novas. Tem que abrir a Bíblia e expor a Bíblia. Segundo, porque penso eu que o mirim não é sinônimo de maturidade, de conhecimento, de profundidade. E se eu não tenho maturidade, conhecimento e profundidade, eu vou acabar falando algumas coisas que precisam de reparo. E isso é um grande problema para a Igreja de Deus. Então, minha palavra é cautela. Infelizmente, esse ensinamento as pessoas não querem. As pessoas querem viver no engano. As pessoas preferem fingir em servir a Deus. As pessoas vão de contra as escrituras sagradas. Infelizmente, hoje é mais fácil você falar em línguas do que você passar um ensinamento bíblico. Hoje vão a esses lugares em busca de mover, de dons, de línguas estranhas, do que de aprender. João 8:1 diz que ele de manhã cedinho foi para o templo para ensinar, não para falar em línguas, não para rodar, não para profetizar, ele foi para ensinar. Mas assim como os fariseus não quis aprender quando ele disse, se algum de vós tiver pecado, atira a primeira pedra, os fariseus queriam mesmo ver algo, não aprender. Aqui eu não estou querendo expor a pessoa, não, é uma criança, entende? Só que está dominado ou acorrentado, por que não dizer assim, por esse evangelho gospel. E o que me deixa triste, aonde está os pais desse jovem? Por que é que o pai desse jovem não toma a direção, não segura essa rédea? Por quê? Porque do jeito que eu tô vendo, tá brincando muito, está escarnecendo muito, está confrontando muito, e algo que eu espero que não aconteça pode vir a acontecer. Porque aquilo que o homem planta, ele vai colher, querido. Então, jovem Miguel, em nome do Senhor Jesus Cristo, salva a tua vida.
Valoriza o sacrifício de Jesus na cruz. Que ele foi ali para que você não fosse, para que eu não fosse. Ele foi ali para sofrer, para que você não sofresse. Ele foi ali morrer para que eu e você tenhamos a vida eterna. Sai dessas coisas. Pede perdão a Deus, porque eu creio que você está dentro da ignorância. Eu creio que você não tem entendimento, não tem uma exegese, você não tem uma profundidade dentro do querer das Escrituras Sagradas, porque ela é Deus. Então há tempo. Eu creio. Eu creio que você está aquele robô, mas está na hora de quebrar esse robô e virar um vaso precioso na presença de Deus. Para, porque o negócio está feio. O que eu estou trazendo aqui não é para lhe destruir, não, é para você ver o quanto o diabo está se andando para lhe destruir. Mas tem muitos rogando ao Senhor para que mal não lhe aconteça. Mas você insiste em caminhar para esse laço, para essa destruição, para essa cova de leões que, infelizmente, vamos ver estralar de ossos. Em nome de Jesus, não deixa isso lhe acontecer. Vamos orar aqui, irmão. Soberano Deus e Pai querido, amado, poderoso, Criador dos céus e da terra, abençoa, Senhor, este dia, esse domingo, esta tarde, abençoa nossas vidas, nossas famílias, nos guarda, nos protege. Pai, visita o José Wilson de Vianápolis, que sofreu um AVC, está entubado. Entra com providência, põe as tuas mãos poderosas, meu Pai, levanta este homem deste leito. Porque eu creio no teu poder, eu creio na tua graça. Abençoa ele em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, a minha esposa, abençoa a minha vida. Pai, nos livra de todo mal, nos afasta de nós aqueles maldosos, gananciosos, interesseiros. Tira do nosso caminho no poder do teu nome, Jesus. Oh, glória a Deus. Abençoa a minha família. Abençoa, Senhor, a cada inscrito. Abençoa a cada um que vai assistir, a cada um que vai se inscrever e a cada um que não vai se inscrever. Abençoa, Senhor. Abençoa o pastor Elias Dias Lopes, né? Perdoa aí se eu não pronunciei o nome do Senhor correto. Abençoa o teu ministério. Continua dando o ensinamento bíblico, que esse é o caminho. E vocês, irmão? E vocês que vão desesperadamente para esses lugares, quer que eu te seja sincero? Vocês estão indo para um verdadeiro circo. Só vê palhaçada. Só vê palhaçada, não vê a palavra. Não ouve a palavra. Não aprende. Então, em nome de Jesus, desperta. Boa tarde, um bom domingo, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu creio que ele ressuscitou e em breve ele voltará. A voz do que clama no deserto. Servo de Deus, Pastor Marcelo.